Olá, minha amiga Ellen. O meu nome é Salva Moraes Antônio. Eu moro em Piraquara, Paraná. Essa é mais uma das histórias que aconteceu com a minha avó. E aconteceu aqui em Piraquara mesmo. O meu bisavô, pai da minha avó, se chamava Adolfo. Ele trabalhava na linha férrea de Piraquara. Ele tinha que encher os vagões de lenha para o trem levar para outras cidades. Paranaguá, Antonina, Morretes. Então, quando chegava o dia de pagamento, ele dizia para minha avó antes de sair para trabalhar: Lina, minha filha, hoje à tarde vá me esperar no trabalho, pois vamos comprar algumas coisas aqui para casa. A minha avó, na época, tinha seus 10 anos e era muito companheira de seu pai. E assim ela fez. Às 5 da tarde, a minha avó ficava esperando seu pai terminar o trabalho para fazer as compras. Fizeram as compras e naquela época eles carregavam as compras em sacos, colocavam nas costas e iam embora. Eles moravam a mais ou menos uns 8 quilômetros do centro da cidade e na estrada tinha uma subida enorme e mata fechada dos dois lados da estrada. Já era noite quando os dois caminhavam e dificilmente passavam pessoas naquele horário. De repente, eles ouviram um sino batendo, desses que colocavam nos cavalos, bois e carroças. O meu bisavô e minha avó olharam para trás para ver o que estava vindo e viram uma coisa espantosa. Ao lado deles passava uma carroça e em cima dela um caixão de defunto todo enfeitado de flores e coroas, até velas acesas. Detalhe: não havia condutor na carroça e nem cavalos. A minha avó ficou toda arrepiada e disse: Ah, meu Deus, o que é isso, pai? O meu bisavô disse-lhe: Fica quieta, só olha para frente e reza baixinho. E assim a minha avó fez, mas olhando aquela carroça que ia passando por eles e seguiu em frente, sempre batendo aquele sino até subir em uma curva no final dessa subida. Mas, como contou minha avó, foi um susto muito grande, porém nada aconteceu de mal com eles. O meu bisavô havia lhe dito que talvez aquilo fosse uma alma que não havia conseguido descansar em paz. Boa noite. Olá! Em nosso mundo, o mal é uma realidade. Segundo dizem os antigos, com as palavras exatas necessárias, pode-se abrir os portais que ligam nosso mundo ao sobrenatural, podendo-se com isso evocar tanto seres do bem como do mal. Muitos rituais utilizam técnicas específicas para realizar magias com finalidades malignas, podendo até, em certos casos, fazerem surgir criaturas demoníacas com o objetivo de realizar atos de vingança ou atrocidades contra vítimas inocentes. Que tipo de forças podem atuar nessas circunstâncias? Sinceramente, eu não sei. Sempre me interessei por assuntos sobrenaturais e sempre estive envolvido em casos bizarros e inexplicáveis. Apesar de tudo que já aconteceu comigo, nunca tive muito medo disso, até algum tempo atrás. Há exatos 4 meses atrás, a minha irmã mais nova havia ganhado um batom de uma mulher com fama de cometer atos de bruxaria no bairro. Ingênuos e descrentes, quase ninguém sabia sobre isso ou acreditava. Eu desconfiava, mas nunca coloquei fé nisso. Mas, logo depois que a minha irmã ganhou o batom, a energia no local de minha casa caiu de boa para ruim, sendo que um clima frio, pesado e negativo se apoderou da casa. Nada mais agradava a ninguém e parecia que os meus pensamentos estavam bloqueados por alguma coisa. No decorrer de um mês, os animais adoeceram, meus familiares adoeceram e o pior acontecia com a minha irmã.
Ela estava paranoica e parecia estar sendo oprimida por alguma coisa maligna. Seus pensamentos eram de morte e ela imaginava algo lhe dizendo que se não realizasse tal tarefa com perfeição, ela iria sofrer, iria morrer, ou seja, estava sob um transtorno obsessivo compulsivo paranormal e sofrendo muito por ter medo de tudo que lhe rodeava. Não bastasse tudo isso, tudo se agravou nos dias decorrentes desse mês. Mesmo com as realizações de benzimentos e orações, parece que nada adiantava. Nem mesmo o padre que foi benzer o local não conseguiu limpar aquela energia negativa. Apenas conseguiu amenizar tudo o que estava acontecendo, mas não acabou. Logo depois de 3 dias, tudo voltou e cada vez pior. Eu não era muito afetado por isso, mas meus familiares, sim. Então, um dia, a minha mãe, já depressiva por conta do quadro que a minha irmã apresentava, me chamou e pediu que eu fizesse alguma coisa para ajudá-la. Eu logo perguntei se ela havia ganhado algo de alguém desconhecido e desconfiável, mas ninguém desconfiava ou se lembrava de nada que havia sido dado a ela. Até depois de um tempo, quando os meus pais se lembraram do batom que Leia havia ganho. Eu logo me levantei e fui pegá-lo no quarto de minha irmã. No batom, sentia-se toda aquela energia ruim emanando. Então, eu o peguei, coloquei em um prato e levei até um local aberto onde o salguei. Após essa ação, imediatamente a minha irmã alegou ter sentido um alívio imediato e todos ficaram meio espantados com o que eu estava fazendo e ninguém estava acreditando naquilo. Então, eu joguei álcool por cima do batom e o incendiei. E nesse momento, uma chama exaltante e intensa e alta emanava dali. Durante o tempo da queima do batom, a energia da casa só melhorava. Parecia que o local estava sendo purificado. Foi quando, durante os assuntos e conversas que estavam acontecendo entre os meus pais, foi sugerido que a minha irmã pegasse um terço que ela havia ganho há algum tempo. Nesse momento, minha irmã já não tinha mais todo aquele medo que possuía antes, sendo que ela entrou em casa sozinha, foi até o quarto pegar o terço. Neste momento, algo mais surpreendente que eu já vi, ou melhor, já ouvi, aconteceu. Assim que a chama se extinguiu, um grito infernal e horrendo ecoou pela casa inteira, como se fosse um grito de morte e de dor. Foi impressionante e medonho ao mesmo tempo. Eu pulei de onde estava e corri para ver o que tinha acontecido com a minha irmã, a qual antes se assustava até com o carro passando na rua, sendo que ela estava normal e não estava assustada. Sabíamos naquele momento que algo havia sido destruído, mas o quê? Perguntamos a ela o que tinha acontecido ali dentro da casa e ela disse que ouviu um som estranho, como batimentos cardíacos bem alto ou como sons de um filme de suspense e terror, sendo que logo depois do grito horrível, tudo ali tinha sido purificado. Nesse momento, a emoção tomou conta de todos da casa e aquilo terminara ali finalmente. O bem havia vencido o mal e assim sempre será com o que for que seja que queira registrar uma batalha contra mim. Eu sempre estarei do lado do bem e lutando contra o mal. Boa noite.